Bom dia, Deus queridos, aqui sou Morirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por carregar-nos nos braços, Senhor. Obrigado por tudo, precisamos de Ti, amém? Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos nós, liberta todas as pessoas, Pai. Obrigado por carregar cada um nos braços, a curar-nos, cada um da nossa enfermidade. Deus abençoe a todos. Protege-nos, livra-nos dos falsos e dos mentirosos. Vamos continuar. Jeremias 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Veja, Deus fala do povo de Israel e de Judá. E não existe país chamado Israel como tem hoje em 2026. Povo, somos nós. Todo aquele que realmente confia em Deus, que põe sua confiança em Deus. Esse é o povo de Israel que está espalhado pelo mundo. Porventura, ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, e as lerás. Veja, está preso Jeremias, mesmo assim a palavra de Deus chega. Então abandonem mentirosos, pessoas de influência, dinheiro, poder. Volte para Deus. Deus é tudo isso que você tem. Agora, honestamente, pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém, a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaia, e Elnatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e leu aos nossos ouvidos.
E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas estas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros, e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: da sua boca eu me ditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em todo o rei, em torno do rei. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas estas palavras. E, posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abideel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escrevistes nele? Dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Deus é isso. Deus é tudo. Não troquem Deus por nada. Abandonem os falsos mentirosos. Obrigado, Deus, por abrir nossos olhos, por separar o joio do trigo. Voltem para Cristo, pois só Ele tudo pode. Afaste os mentirosos. Não se preocupe com bens, com dinheiro, nem com autoridades. A única autoridade é Jesus Cristo, que nos carrega nos braços. Recebam todos o pão da vida. Sejam todos abençoados. Excelente dia.